Namastê, muita paz para todos, muita paz, Herbert. Namastê, muita paz a todos, muita paz, Bruno. E hoje a gente vai realizar mais uma leitura, né? Dessa vez o capítulo 12, que tem como título, aqui no meu está Serviço Devocional, não sei como é que tá no teu, Herbert. Deve estar Bhakti Yoga, né? Meu tá Bhakti Yoga, União pela Devoção. Esse capítulo ele é bem bacana, né? É um capítulo curtinho, né, em relação aos outros, mas eu acho ele bem bonito. Antes da gente iniciar, né? Eu queria só explicar algumas coisas, né? Essa questão do Bhakti Yoga, né? Tem até uma linha, né, que é bem conhecida, né, que é o Hare Krishna, né? Mas na verdade eu queria que vocês vissem, né, o Bhakti Yoga como um caminho de entrega e renúncia, porque a partir do momento que você entende que Deus ele está manifesto em todas as coisas, né? Ele é o todo, né? Então isso força a gente a agir de forma diferente, né? Agir de forma mais amorosa, né, com as pessoas, né? Com os animais, né? Com o alimento, né? Isso até é um ponto que os Hare Krishna eles prestam bastante atenção, né? E você agir com mais amorosidade, né? Porque tudo que você faz para outra pessoa, na verdade, você está fazendo para você mesmo, ou seja, para Deus, né? Então, o Bhakti Yoga, né? Eu aprendi a ver dessa forma, sabe? Como um caminho de entrega e de doação, né? Onde a gente busca, né? Através dos nossos atos, né? Como é que eu posso dizer? Trazer mais amor para a vida das outras pessoas e também para a nossa vida, tá certo? Essa é uma visão assim bem particular que eu também aprendi com os mentores. Muitas pessoas associam só o movimento Hare Krishna, né? Mas vocês têm que entender que antes do Hare Krishna existia já essa corrente filosófica, né? Tudo bem que o Hare Krishna hoje se tornou um dos movimentos centrais, né, do Bhakti Yoga, né? Mas existe um ensinamento por trás de tudo isso, né? Que é justamente essa questão de você enxergar o divino em tudo, né? E agir como se tudo que você faz fosse um gesto de amor para Deus, né? Entendeu? Para não ficar as pessoas entender que essa devoção que está falando é aquela devoção cega, né? Que a gente sabe que não leva a lugar nenhum, né? Que a gente está falando do modo de agir, né? Com mais amor, né? Com mais tranquilidade, tá certo? Não chega a ser assim um ato religioso, né, Bruno? Isso. Aqui até no texto aqui vai mostrar bastante isso, né? Que tem várias formas de fazer essa devoção sem ser algo ligado a alguma linha religiosa, né? Não é uma devoção religiosa. É uma devoção realmente, como o Bruno falou aí, por reconhecer Deus em todas as coisas, né? Inclusive ele vai falando sobre as qualidades, né? Das pessoas que assim chegaram a essa compreensão. Aí esse ponto que eu acho assim bem bacana no texto, né? Agora na Índia, né, uma das correntes assim mais conhecidas do Bhakti Yoga é o Hare Krishna, né? Mas existem outras também, tá certo? Mas o importante é não se apegar às formas, né, mas realmente à essência, tá certo? Sim. Até aqui a gente também tem assim correntes assim espirituais, né, onde assim, se prega a devoção, nessa questão da entrega, né? Entendeu? Porque no Brasil a gente tem isso também, né? A gente sabe, né? Em alguns países, né? Por exemplo, aqui no Nordeste é bem forte, né? Essa questão da devoção, né? E tudo mais, né? Agora, assim, ao meu ver, a devoção, né? Quando ela não tem, como é que eu posso dizer? Quando ela não faz parte da nossa vivência, ela acaba sendo uma devoção cega, né? Entendeu? Porque muitas vezes você faz aquilo como uma barganha, né? E aqui tem muito disso, Herbert. Para eu obter um favor, eu vou ter, por exemplo, que não sei até na onde ir a pé, sabe? O pessoal faz muito isso aqui. Eu tenho que ir de joelhos, sabe? Sim. Muitas vezes barganhando com o alto, né? E o amor, né? Onde é que fica, né? Essa entrega, né? E que tem que se refletir na nossa vida, né? Em várias circunstâncias, né? Não é só no momento difícil, né? Entendeu? Porque as pessoas procuram justamente no momento difícil, né? E nos outros momentos, né? Quando a gente tá feliz, né? Sabe? Saber que aquilo também é Deus, né? Fazer uma promessa em troca de algo, né? E aí depois tem que pagar a promessa, né? Mas é que você falou, né? Tem uma barganha, né? Tem algo para receber-se em troca, né? A pessoa não faz desapegado da recompensa, né? Isso, né? Então bora lá, né? Senão a gente vai falar sobre o livro e não vai fazer a leitura. Verdade. Então aqui a gente já começa o Arjuna assim perguntando, né? Ele vai perguntar o seguinte para o Krishna: quais são os melhores yogis? Aqueles que desejam estar sempre contigo e com amor meditam em ti, ou aqueles que meditam
no indestrutível e manifesto, né? Aí o Krishna vai responder no verso 2. Considero melhores yogis aqueles que buscam a comunhão eterna comigo e com a mente fixa em mim, meditam em mim com o maior fervor. Então olha que coisa interessante, né? Ele não está falando em uma religião, né? Mas aqueles que buscam essa comunhão com ele, né? E fixam a mente nele, né? Então isso aí já é o mais importante, né? Não as formas, né? Porque as pessoas se apegam muito à forma, né? E se esquece da essência, né? Quer comentar sobre esses dois, Herbert? Não, pode seguir, pode seguir. Beleza, vou pro 3 e o 4, né? Mas aqueles que adoram plenamente o imanifesto, aquilo que está além da percepção dos sentidos, ó onipenetrante, inconcebível, imutável, fixo e imóvel, a concepção impessoal da verdade absoluta, controlando os vários sentidos e sendo equânimes para com todos, tais pessoas ocupadas em prol do bem-estar de todos, por fim me alcançam. Porque no início, né, o Arjuna vai perguntar, né, qual é o melhor yogi, né? Aqueles que buscam a comunhão contigo, né? Ou aqueles que meditam no manifesto, né? Seria assim o Deus impessoal, né? Então aqui ele está falando que mesmo essas pessoas elas também conseguem alcançar essa meta, né? Desde que sigam esses pontos aqui, né? Olha, eu achei interessante esse ponto aqui no final que eles falam pessoas que se preocupam com o bem-estar de todos. Então não é só fazer gestos mecânicos, né? Ou buscando uma recompensa, né? Mas realmente é uma ação que vem do seu coração. Que vem da sua bem-estar, né? Vem da sua natureza, né, BT? Não tem como forçar isso, né? Então esses também alcançam, né? A realização, né? Ou essa comunhão aqui, né? Avança, BT. Você vai ler o 5? Pode ler. O meu aqui, eu achei interessante o 5, né? Porque ele vai falar aqui, né, do caminho mais fácil e o caminho mais difícil, né, dessa jornada aqui, né, dessas pessoas que alcançam essa união com esse todo, né, com esse Deus. E aí ele fala o seguinte, no 5 ele fala assim: o caminho dos que me reconhecem como o absoluto e imanifesto é muito mais árduo do que o caminho dos que me adoram como Deus manifesto e possuidor de forma. A concepção de absoluto, infinito, é a causa mais difícil para a mente finita do homem. É muito difícil para o visível conceber o invisível, o finito conceber o infinito. Então aqui nesse verso eu vejo que ele está falando o seguinte, que as pessoas que tentam compreender, né, esse Deus através da mente, né, com sua concepção humana, material, né, vão ter muita dificuldade, né, de reconhecer esse Deus, essa divindade nas coisas, né, nesse imanifesto, nessas coisas imateriais, né, e ele fala que o caminho mais fácil é realmente você reconhecer Deus em todas as coisas que existem, nas coisas que estão manifestas, né, é você reconhecer Deus numa flor, num animal, numa outra pessoa, né? E realmente olhar para tudo e ver todas essas coisas como Deus, né? E aí vai surgir realmente aquele desejo interno, o Bruno falou do verso anterior, né? Que é esse bem-estar para todos, né? Porque você reconhecendo Deus em todas as coisas, você que vai querer o bem para todos, né? Então vai vir de dentro de você essa atitude naturalmente, né? Então ele vai falando aqui que existe esse caminho mais fácil e mais difícil. O outro caminho também nos leva a essa compreensão do todo, só que ele é mais difícil porque é necessário muito conhecimento para você realmente entender essa força imanifesta, né, que sustenta todas as coisas, né? Como a gente já estava falando nos capítulos anteriores, né, Bruno? Todas as coisas são manifestações desse Deus, mas esse Deus, ele não está, como é que eu vou dizer? Ele não está fixado nas coisas, né? Ele é algo maior, que está fora, né? Ele sustenta tudo, mas ele como ser, ele está fora disso tudo, né? Tudo faz parte dele, mas ele não faz parte das coisas. Então é meio contraditório, né? Mas é uma forma da gente entender um pouquinho aí, né? Então esse Deus real, esse Deus que a gente tanto busca, para quem a gente faz oração, né? Esse Deus, ele está fora,
mas ele também está nas coisas, né? Então a gente tem que reconhecer essa divindade em todas as coisas, porque tudo está dentro dele, né? Você quer assim, falar? Fala aí, Bruno. Eu ia perguntar se você queria falar alguma coisa. É tão, assim, difícil conceber Deus, né? Porque Deus é o criador do universo, sabe? E é uma coisa que a gente não consegue nem mensurar, né? A gente nem conhece o nosso gente não sistema... mensura nem o universo, né? Nem o nosso sistema solar a gente conhece direito, né? Imagina conceber o criador de tudo isso, né? A gente, assim, tem um norte, né? Por conta das pessoas que alcançaram essa realização, né? Essa comunhão aqui, né? Entendeu? Agora, realmente, entender, né? É uma coisa que vai além da nossa compreensão, né? Sabe? É difícil, né, Becky? A gente teorizar, né, sobre esse aspecto, né? Sim. É como a gente vem falando, né? A única forma de realmente entender é se tornando um com essa energia, com essa força, né? É você retornando a essa fonte, né? Aí você começa a compreender, porque aí você vai fazer parte realmente daquilo, né? Tem até na música do Raul até fala, né? Ele tem um trecho lá que ele fala, né? Eu estou em você, mas você não está em mim, né? Então, para a gente entender esse Deus, a gente tem que estar nele, né? Ele está na gente, mas a gente não alcançou essa compreensão de estar nele para poder realmente entendê-lo. E tudo que a gente lê, né, Bruno? De qualquer linha, né? No budismo é assim, no taoísmo é assim. Sempre fala, né? Que a gente só alcança essa compreensão se unindo a essa fonte, né, estando ali presente com ela também, né? Enquanto a gente não alcançar esse estado, a gente não vai compreender, a gente vai apenas teorizar e entender essa força criadora em parte, né? Assim, uma pequena parcela, né? Compreendendo esse todo é só realmente estando junto. Aí que vem a importância dos estados alterados de consciência, né? Sim, de forma natural, tá certo? Porque você sai dessa individualidade, né? Desse nosso ego, né? E você começa a sentir uma conexão maior com todas as coisas, né? Então, por isso que as práticas orientais, elas são importantes. Todas elas, né? O yoga, a meditação, né? O tai chi, né? Porque ela tira um homem, assim, de um estado totalmente automático, né? De um estado robótico, né? Para que ele possa acessar um estado de comunhão, né? Sabe? E é nesse estado que a gente tem um vislumbre, né? De algo maior, né? De uma conexão, né? Que está interligado ao todo, né? Isso é bacana, né? A gente, assim, fixar nas práticas também, né? Não apenas na teoria, né? Porque às vezes pode ter um puta intelecto e não sentir nada, sabe? Então, fica sendo vazio também, né? Mas quando você tem uma experiência, mesmo ela sendo pequena, assim, já muda tudo, né? Porque você acessa aquela mesma fonte que os grandes sábios também acessaram no passado, né? Entendeu? Então, isso, assim, é importante também, né? Ele até continua aqui no 6 e o 7, eu posso ler também, Bruno? Lê que eu vou pro 8, beleza? Bom, então ele vai falar assim, ó, mas aqueles que em mim renunciam todas as suas ações e meditam em mim como seu ideal mais elevado, considerando tal meditação como um fim, sua mente está fixa em mim. Prontamente o salvo do oceano, das mortes e renascimentos. Que é isso que o Bruno acabou de falar, né? Então, quando a gente realmente está conectado ali em meditação, né, em busca dessa conexão com essa força, né, com a mente fixada nesse objetivo, né, de fixar essa compreensão, esse entendimento realmente ali conectado com tudo isso, né, ele fala aqui, né, prontamente eu o salvo do suceno, né? Então essas experiências que o Bruno citou, esses estados alterados de consciência, né, vem justamente é isso que é a salvação, né, Bruno? É de estar em busca dessas respostas ali constantemente, né? Sempre buscando esses estados, se desapegando ali dos sentidos, das coisas do mundo, né? Lembrando que a gente já falou isso em capítulos anteriores, esse desapego não é um abandono, né? Apenas você realmente viver as coisas, mas sem apego a elas, sabendo que elas são passageiras, né? Então, quando você alcança esses estados, desapegado realmente de tudo, ocorre esses processos que vão trazer esse entendimento e essa união. E como ele diz aqui, né, vão nos libertar aí das mortes e dos renascimentos, né, das reencarnações. Vou fazer a leitura agora do 8. Pode ir. Fixa tua mente em mim.
e ocupa toda a tua inteligência em mim. Assim não haverá dúvida alguma de que viverás sempre em mim. Olha que verso bonito, né? Aí eu vou continuar porque isso aqui já está bem, assim, bem direto, né? Uhum. Meu querido Arjuna, se não podes fixar tua mente em mim, sem te desviares, então segue os princípios reguladores que fazem parte do Bhakti Yoga. Desenvolve deste modo um desejo de me alcançar. Então aqui ele vai mostrar várias formas de se atingir a mesma meta. Eu vou continuar. Herbert, quer falar sobre isso? Então pode seguir. Olha, o outro ponto, né? Se não podes praticar as regulações que fazem parte do Bhakti Yoga, né? Tudo que a gente já conversou anteriormente, simplesmente tenta trabalhar para mim, porque trabalhando para mim chegarás à fase perfeita, né? O que é trabalhar para mim, né? Para Deus, né? Certamente não é trabalhar para o ego, né? Você fazer ações que possam beneficiar o todo, né? Entendeu? Então são ações que sempre trazem paz, né? Trazem harmonia para as outras pessoas, né? São ações desinteressadas, né? Porque senão entra naquele ponto de que a gente até vira e mexe conversa, né, Herbert? Aquela caridade mascarada, né? De caridade, né? Então trabalhar para Deus é isso, né? É essa entrega constante, né? Sabe outra interpretação que pode dar também esse verso? A pessoa achar que tem que sair pregando, né? Porque não quer dizer que tem que trabalhar para Deus, não é sair pregando, né? É você, como a gente já falou lá no verso anterior, né? É você procurar um bem maior para todos, né? Fazer o bem, né? Para aquelas pessoas que estão ao seu alcance, né? O que você puder fazer para o bem ali, isso já é trabalhar para Deus, né? Não... Teve até um aluno, quer dizer, uma aula a gente estava conversando sobre o Dharma, né? Que seria, então, mordo daqui do gato. Seria os dons, né, as capacidades que a gente tem, né? Ela falou, mas eu não tenho nem o Dharma. Claro que tem, né? Todo mundo tem algo de bom a oferecer, né? Sabe, seja a inteligência, né? Às vezes sejam, como é que eu posso dizer, certas aberturas materiais, né? Onde você pode ajudar melhor outras pessoas, né? Entendeu? Às vezes até você ajudando os animais da rua, né? Colocando sem alimentações, entendeu? Então nunca digam que vocês não têm um Dharma, né? Algo de bom para ofertar para as outras pessoas, né? Porque isso é ilusão, né? O problema é sempre essa questão da comparação, né? As pessoas se inferiorizam tanto que não se acham capazes de fazer algo bom, né? Mas se você analisar, né, o processo de autoconhecimento, você vai perceber suas qualidades, né? Que você também pode servir e ajudar as pessoas, né? Agora da sua maneira, né? Da sua maneira, né? Entendeu? E tudo isso conta, né? Tudo isso conta. Verdade. Aí eu vou... Foi qual? Foi o 10, né? Foi 10. Já leu 10 no caso, né? Beleza. O próximo, né? Se, entretanto, és incapaz de trabalhar nesta minha consciência, tenta agir renunciando a todos os resultados de teu trabalho e procura situar-te no eu, né? No espírito, tá certo? Para não confundir com o ego, né? Esse eu minúsculo, né? Então aqui ele também está se referindo ao Karma Yoga, né? Que a gente também já discutiu em capítulos anteriores, né? Que é justamente essa ação sem interesses pessoais, né? Você agir realmente por amor, né? Sem expectativa, né? O Herbert até trouxe um conto zen, né? No capítulo de semana passada, né? Que, assim, tem tudo a ver com Karma Yoga também, né? Então quem não assistiu, aproveita e já assista o capítulo anterior, né? Que vai estar lá a historinha zen, né? Sobre isso. Aí eu já vou avançar, Herbert, quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Esses daqui eles são bem diretos, né? Daqui a gente vai até o fim, assim. Se não podes adotar esta prática, ocupa-te no cultivo de conhecimento. Entretanto, melhor do que o conhecimento é a meditação. E melhor do que a meditação é a renúncia aos frutos da ação, pois com esta renúncia pode-se alcançar paz de espírito. Olha que coisa interessante, né? Então, para quem tem dificuldade em um desses caminhos, ele vai fornecer, assim, vários meios, tá certo? Olha, vou ler novamente, né? Se não podes adotar esta prática, ocupa-te no cultivo de conhecimento, né? Do estudo, né? Intelectual, né? Entretanto, melhor do que o conhecimento é a meditação. Olha que coisa interessante, né? Meditação, ela traz a experiência direta, né? Mas será que isso basta, né? Você ter aquela, como é que eu posso dizer? Aquela expansão de consciência, né? Se tem um com todo e muitas vezes morre aí, né? Sabe? Então,
é uma etapa importante, né? Mas não pode parar aí, né? Tem que haver também essa entrega, né? Você tentar ajudar as outras pessoas, né? Foi até uma orientação que a gente recebeu, não foi, Abete? Nós somos uma reunião espiritual, né? Então, o processo espiritual ele tem etapas, né? Então, você começa estudando, né? Depois vai tendo as experiências e depois você vai ajudando as outras pessoas a ter a mesma experiência, entendeu? Porque se parar aí é egoísmo, né? Por exemplo, o Buda, quando ele se iluminou, né? Ele teve esse questionamento, né? Poxa, ninguém vai compreender isso, né? E agora, o que é que eu faço? Ele, assim, teve aquela dúvida, né? Se ele deveria compartilhar com as outras pessoas ou se ele guardaria para ele. Aí dizem que ele recebeu essa orientação, né? Que ele deveria compartilhar com outras pessoas. Mas hoje, até mesmo o Buda, ele sentiu essa dificuldade, né? Quem é que vai entender isso, né? Sabe? E muitas vezes a gente passa pelo mesmo, né? E acaba, como é que eu posso dizer, guardando, né? Aquele conhecimento, né? Que pra gente pode parecer pouco, né? Mas para muitas pessoas é muito, sabe? Você compartilha para uma pessoa que está na dificuldade, né? Já pode transformar a vida dela, né? Muda totalmente a visão dela em relação àquela situação, né? E muitas vezes nem precisa, como é que eu posso dizer, ensinar nada. Você compartilha um livro, olha, lê esse livro aqui, né? Que eu acho que vai te ajudar, sabe? Entendeu? Você fornece os meios para que ela possa sair daquela situação, né? Então, isso é muito importante, né? Então, melhor do que... deixa eu ver aqui. Melhor do que o conhecimento é a meditação. E melhor do que a meditação é a renúncia aos frutos da ação. Pois com esta renúncia pode-se alcançar a paz de espírito, né? Então aqui ele já está partindo para o trabalho prático, né? Você agir em consciência de Deus, né? Sem esperar nada em troca, né? Realmente servir a humanidade com amor, né? Com devoção, né? Agora, sem a expectativa, né? Porque quando entra expectativa, né? Já entra no ego, né? Eu acho muito interessante esse verso, Herbert. Quer falar alguma coisa? Só falar uma observaçãozinha. Eu li em algum lugar que o Buda, quando ele se iluminou, né, o Siddhartha Gautama, ele tinha a opção ali de fazer um Mahasamadhi, né? Fazer o desprendimento do espírito do corpo físico e ir embora, né? Mas ali um espírito entrou em contato com ele e falou, não, você deve ficar e ensinar o que você descobriu para outras pessoas, né? Esse ensinamento é importante que ele fique no mundo, né? Que mais pessoas o alcancem, que você deixe para as pessoas o que você puder passar de entendimento e de compreensão do que você alcançou, porque senão, né, se você vai embora, as outras pessoas vão continuar todas aí, né? Sofrendo, né, mesmo jeito. E é o que a gente está falando, tudo é Deus, né? Tudo, né, tem essa parcela de divindade, né? E isso é uma forma de trazer o bem-estar para todos, como a gente leu no verso aqui anterior, né, no verso 4. E então, tipo, é o que o Bruno acabou de ler, né? É um trabalho aí sem renunciando os frutos da ação, né? Então ele renunciou, ele podia ter ido embora, né? Mas ele falou, não, bom, vou fazer pelo todo, pelo bem maior, né? Aí ele ficou mais uns bons anos, né? Ficou mais uns 50 anos aí, né? Ensinando muitos outros discípulos e muitos deles se iluminaram também, né? Alcançaram a iluminação através dos ensinamentos que o Buda trouxe para essas pessoas, né? Para ver como é importante, né? O trabalho também, né? Para uma pessoa que é ocidental, né, pode estar se perguntando, mas eu nem conheço o Buda, né? Nunca estudei o budismo, né? Aqui, mas assim, na nossa cultura, né? Mas a gente tem que entender que para muitas culturas orientais, né? O Buda é praticamente um Jesus, né? Como se fosse um Jesus para a gente, sabe? Eles não têm acesso muitos deles, né? Não têm acesso aos ensinamentos de Jesus, mas têm acesso aos ensinamentos do Buda, né? Então, assim, o Buda teve uma importância muito grande, né, nos países orientais, né? Assim, trouxe uma abertura, né, um conhecimento, né, que proporcionou a iluminação de várias pessoas, né, como é que disse aí, né? Então, pode ser que você que está assistindo o vídeo agora, né, nunca tenha ouvido falar nos ensinamentos do Buda, né, mas tenha a certeza que ele ajuda muitas pessoas também, né? Assim como Jesus, né? Assim como muitos outros iluminados, né? E também tem muitos orientais que nem sabem que é Jesus. Assim como a gente também se confunde aqui com Buda, né? Nem eu tenho umas 3 ou 4 imagens de Buda aqui na minha casa, né? E do Siddhartha, eu acho que dessas 4 eu tenho 2 só, que é o Siddhartha. E para as pessoas é tudo Buda, né? Para elas é tudo a mesma pessoa, e não é. Tiveram vários Budas, né? Então, quem conhece um pouquinho mais, né? Eu não sou budista, tá? Eu tenho Buda aqui em casa porque eu gosto.
né? É uma forma de me conectar, né, com esses mestres antigos e tal, e com essa cultura oriental. Mas assim, eu sei que são diferentes Budas, diferentes pessoas, não são a mesma. Né? E vira e mexe eu tenho que explicar para as pessoas, porque as pessoas perguntam, por que esse é gordinho? Por que esse é magrinho? Por que esse tem cabelo? Por que esse é careca? Porque cada um é um diferente do outro, né? Mas assim, são todas pessoas iluminadas, pessoas que alcançaram esses estados, né? E assim como a gente também tem o desconhecimento, né, aqui no Ocidente, a maioria dessa cultura oriental e desses grandes mestres, lá eles também têm esse desconhecimento sobre Jesus, né? Então muitos nem sabem quem são, e os que sabem também não entendem como é que fala, a posição de Jesus aí no contexto cristão, né? Tem muitos acham que Jesus é o nosso Deus e ponto, acabou, né? E então tem todo esse, né? Por isso que é importante a gente ir atrás de tudo, né, Bruno? Conhecer um pouquinho de tudo, né? Como eu estava comentando com o meu tio, né, anteontem, né? Tava até falando para ele que, assim, eu não sigo crença nenhuma, mas assim, justamente o bom disso é que eu consigo pegar o que tem de melhor em cada coisa, né? E aí você vai percebendo que em cada crença tem uma parcelinha ali do que realmente engrandece a nossa própria crença, né? O seu próprio entendimento do que é essa verdade, né? E aí, você tendo essa liberdade, você tem mais facilidade, vamos dizer assim, de compreender as coisas como um todo, né? Porque toda crença vai ter ali uma certa limitação, né? Então, é importante também ter essa abertura, né? Isso eu considero um ponto positivo do brasileiro, né? Que o brasileiro tem essa abertura para estar estudando de tudo. Como a gente sempre fala, né, Bruno? Vai na missa no domingo, na quarta-feira vai no centro espírita, na sexta vai na gira de Umbanda, né? Cada hora vai no lugar. Então isso é muito bom porque... Mas ainda assim, né, a gente ainda vê muitas pessoas perdidinhas aí nessas religiões, né, os orientais, né? Mas é importante ter essa abertura e manter isso daí, né? Manter essa mente aberta. As religiões são criadas por como é que eu posso dizer? Por seres humanos como nós, né? Então são falhos, né? É claro que vai ter muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Então, assim, você tendo essa visão que o Albert falou, né? Você consegue extrair exatamente aquilo que vai servir para o seu caminho, né? E o que não serve, você descarta. A gente não precisa agregar coisa que não serve, sabe? Já basta os problemas da vida, né? Você vai trazer questões que não agreguem nada, né? Para muitas vezes ficar se auto-boicotando, né? Se culpando, né? Então você retira o que há de melhor e incorpora. Então você pode estudar o budismo e não ser budista, né? Pode estudar o cristianismo e não ser cristão, né? Você pode estudar de tudo, né? É o que a gente faz hoje, né? A gente tem um trabalho no canal do Ebert, né? Que a gente estuda o Tao Te Ching, né? Mas a gente não é taoísta e a gente também não é nada, né, Ebert? Sim, não somos nada. Apenas gosta de estudar e, assim, tentar extrair o que é do melhor, né? Nessas filosofias e compartilhar com as outras pessoas, né? Com os alunos que frequentam os nossos espaços, né? Isso que a gente faz, né, hoje em dia. Eu ainda contei um negócio pro meu tio, né? Meu tio falou assim, mas isso aí é do espiritismo, né? Aí eu falei, pode-se dizer que sim. Eu falei, é espiritual, né? Aí ele falou, você é espírita? Eu falei, não sou nada. É exatamente isso, não sou nada. Né? Mas eu estudo tudo, eu vou pegando ali o que serve, né? E vou agregando naquilo que eu entendo, naquilo que eu experimento, né? E aí a gente vai montando uma coisa nova, né? Uma coisa pessoal, né? Não é uma coisa assim que vai levar para outra pessoa. Se a pessoa quiser ir servir para ela também, né, Bruno? A gente leva com prazer, né? Mas não é assim algo que eu vou impor, né? Ainda para ele, eu falei, não tô, né? Não leve nada disso que eu tô te falando como uma verdade. Eu falei, não tô te impondo uma crença, nada disso mesmo, porque eu não tenho uma, né? Aí ainda falou assim, mas você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Né? Mas essa é a única coisa que eu tenho certeza, né? É que Deus existe, mas o resto é complicado, né? A gente vai montando um quebra-cabeça, né? Assim, toda religião ela tem sua fronteira também, né? Por mais abertura que ela tenha, né? Tem assim, um certo ponto que ela não consegue ir além, né?
Aí você estudando, né, tendo um entendimento maior, né, você consegue, assim, unir mais partes desse quebra-cabeça aí que a gente falou, né, e consegue dar passos mais além, né? Porque muitas vezes a religião ela acaba limitando você, né? Ah, você pode ir até aqui, né? Passar daqui já não pode, né? Já é o pecado, né, Beto? Tem aquela questão da manipulação, sabe? Entendeu? Então a gente tem que se libertar disso, né? O homem da nova era, assim, vai ser um homem espiritualizado, agora um homem sem religião, né? Porque muitas religiões acabam escravizando e oprimindo o homem, né? De pensar por si mesmo, né? De ter suas experiências, né? Sabe? De ter a sua vivência pessoal, né? Isso, assim, é complicado, né? Dificulta o crescimento, né, das pessoas, né? Então a gente tem que buscar as nossas experiências e fazer os nossos estudos, sabe? É bacana se juntar a certos grupos, né? Mas sempre você, como é que eu posso dizer, se fixando no seu caminho, né? Como a Everett disse, né? Muitas vezes o que serve para você não serve para outra pessoa, né? Então é difícil ter um ensinamento que vai abarcar todo mundo, né? Por isso que tem várias religiões, né? Porque as pessoas são diferentes, né? E tudo bem, né? Tá tudo certo, né? Porque cada um realmente tem que seguir o que é melhor para si, né? Ah, deixa eu ver. Eu vou pular agora pro 15, Herbert. Tá. Aquele que não põe ninguém em dificuldades e que ninguém é capaz de perturbar, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Olha que coisa interessante, né? Eu vou avançar, Herbert. Quer comentar sobre isso? Não, pode seguir. Tá bem direto, né? Até o 19 ele vai falar mais ou menos a mesma coisa. Tu quer ler alguns em particular? Não. Você quer ler tudo aí? Pode ler. Porque tá bem semelhante, né? Mas eu vou ler para finalizar, tá certo? Pode ir até o fim. Deixa eu ver. Meu devoto, que não depende do curso habitual de suas atividades, que é puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores e não está lutando para obter algum resultado, me é querido. 17. Aquele que não se alegra nem se magoa, que não se lamenta nem deseja, e que renuncia tanto às coisas auspiciosas quanto às inauspiciosas, semelhante devoto me é querido. Então, assim, aqui já não é uma tarefa tão fácil, né? Né? Eu entendi que aqui ele já está mostrando qualidades de alguém que alcança essa realização, né? Que a gente chama de iluminado, né? De um Buda, né? Entendeu? Porque um ser humano comum, dificilmente ele vai conseguir viver dessa forma, né? Aí agora deixa eu ver. 18. Eu vou ler o 18 e 19, porque o meu tá junto. Tá. Aquele que é igual para com amigos e inimigos, olha que coisa interessante. Que é equânime na hora, que é equânime na honra e na desonra, calor e frio, júbilo e angústia, fama e infâmia, que está sempre livre de associação contaminadora, continuamente silencioso e satisfeito com qualquer coisa, que não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e que se ocupa em serviço devocional, semelhante pessoa me é muito querida. Então, se antes já estava difícil, né? Imagina agora, né? Você ser uma pessoa assim boa tanto com os amigos, né? Aquelas pessoas que você tem afinidade e aquelas pessoas que você não tem afinidade nenhuma, né? Sabe? Então, aqui já é mais complicado, né? Mas vocês lembram que desde o início ele já estava mostrando vários caminhos, né? Se você não consegue fazer isso, você opta por isso, né? Então, aqui, já caminhando para o finalzinho, já são qualidades de um ser iluminado, né? Um ser que não vive na dualidade, né? Bem, mal, né? Certo e errado, né? Então, é uma pessoa que ela transcendeu toda essa dualidade que a gente vive, né? Por exemplo, um Jesus, né? Um Buda, né? Um Gandhi, né? Então, eram pessoas assim, entendeu? Eles não faziam nenhuma distinção. Poderia ser homem, animal, mulher, sabe? Para eles, todo mundo fazia parte do todo, né? E eles sentiam isso, né? O que é melhor, né? Porque não era uma questão só intelectual, né? Aqui a gente está lendo, né? Tá tendo um entendimento, mas outra coisa é você sentir, né? E agir dessa forma, né? Esse, assim, é a grande dificuldade nossa, né? Então, eu percebi aqui nesses versos, Bruno, que ele vai falando que ele tem um carinho, né? Um amor ali por todos que buscam, de certa forma, um equilíbrio, né? Então, acho que o ponto-chave aqui é isso, né? Que é essa equanimidade, né? Essa neutralidade.
Você vai vendo que ele sempre fala de uma coisa e depois do oposto daquela coisa, né? Então, quem não se apega nem a um lado nem a um outro, o que é essa pessoa? É o que ficou em equilíbrio ali entre as coisas. Uhum. E assim, são muitas qualidades, né? Então eu vejo meio que assim, ele tá mostrando que ele tem carinho por diversas qualidades diferentes, desde que você alcance o equilíbrio em alguma delas, né? Então, no meu ele tá assim, eu vou dar um exemplo aqui. Uhum. O 16, por exemplo, ele fala assim, ó, amo aquele que não tem preconceitos, é justo e puro, imparcial, confidente, livre de toda ânsia e nunca se desespera. Né? Então, ó, esse tipo de pessoa ele ama. Aí no verso 17 ele fala outras qualidades e ele fala que ele também ama, né? E aí ele vai, né, do 18 no 19 fazendo o mesmo. Acho que ele vai mostrando, ó, se você é assim, eu te amo. Se você é assado, eu também te amo. Se você é assim, eu também te amo, né? Desde que você busque o quê? Equilíbrio, desde que você busque o equilíbrio entre determinadas qualidades, né? Eu vi meio que assim aqui pelo meu texto, né? Que ele tá te dando muitas opções, né? Tipo assim, ó, tem muitas formas de eu te amar e de eu te salvar. Você não precisa ser um santo, um homem perfeito, né? Desde que você consiga achar o equilíbrio em alguma coisinha, né? Naquilo ali eu já vou te amar por isso, né? Eu entendi assim esse pedacinho. Uhum. Essa questão de ser querido, eu entendi da seguinte forma, Herbert. Aqueles que estão assim buscando essa união, né, com Deus, né, com a fonte, né, o Criador, né, enfim, né, essas pessoas elas vão estar mais próximo dele, né? Não é que Deus tenha preferência, né? Porque senão a gente vai entrar no conceito do Deus humano, né? Das religiões, né? Aquele Deus que condena e castiga outros, né? Mas eu entendi que é como se fosse uma escadinha, né? Aquelas pessoas que estão nesse caminho, né? Como o Herbert falou, no equilíbrio, né? Estão buscando algum desses meios aqui, elas vão estar um pouquinho mais próximo, né? Dessa compreensão, né? Entendeu? Então eu entendi dessa forma, essa questão de me é querido, né? Porque se a gente entender por exemplo, de uma forma apegada aos conceitos religiosos, né? Fica aquela, Deus tem preferência, né? Tipo o pensamento das religiões, né, BT? Aqueles que não seguem tal religião estão condenados para o inferno, sabe? Então que Deus é esse, né? Você fala, né? Aqueles que não seguem os meus mandamentos vão para o inferno, sabe? Então fica, poxa, né? Que Deus é esse, né? Mas tem uma parte aí que você leu que também é como se fosse o bem e o mal, né? Uhum, sim. Ó, não se apega nem às ações boas nem às más, né? Então é realmente aquela coisa do equilíbrio. Para encontrar esse equilíbrio ele vem desse trabalho, né? De desprender dos conceitos, de se desprender um pouco da dualidade, senão você não encontra o equilíbrio, né? Vem dessa busca pela paz, vem desse reconhecimento de que Deus está em todas as coisas. Então é uma pessoa que já vai estar caminhando mesmo, né? Então ela vai encontrar o equilíbrio em alguma coisa, em algum desses pontos aqui que a gente foi falando, né? Na verdade, o ponto-chave aqui é equilíbrio, né? Nesse trecho, né? Ele vai falando de equilíbrio, de alcançar esse equilíbrio de alguma forma, que é essa forma que a gente já vem falando da busca aí, né? Do caminho devocional, aqui no caso, né? Que a gente já vinha falando aqui, né? Meditação, né? Se você não fizer meditação, é o conhecimento, enfim, todas aquelas etapas, né? Eu entendi assim. Mas todos os capítulos da Bhagavad Gita, na verdade, são caminhos diferentes para a mesma meta, né? Nesse capítulo está mais claro isso, né? Mas se vocês forem, assim, analisar os outros, vocês vão ver que é a mesma coisa, né? Então ele está mostrando vários caminhos para o mesmo objetivo, né? Aqui ele, assim, enfatiza de forma mais profunda, né? Mas os outros capítulos também assim, são caminhos para a mesma meta, né? Como a gente já conversou, né? Yoga é união, né? E a união com essa fonte absoluta, né? Então, existem vários caminhos para se chegar a essa meta, né? O Bhakti Yoga, né? É um desses caminhos, né? A meditação é outro, né? Por isso que cada capítulo da Bhagavad Gita começa com yoga, né? Yoga, não sei o que lá, né? Yoga daquilo, né? Yoga, sabe? Então, é como... parece que são vários caminhos, né? Mas na verdade são caminhos diferentes, mas levam ao mesmo objetivo, né? O objetivo é o mesmo, tá certo? Então tentem ver dessa forma, né? Que fica mais fácil, né? Então acho que é isso, Abete. Quer comentar alguma coisa a mais? Eu acho que o que deixou meio confuso foi a palavra amor, né?
Eu acho que o que você falou, acho que foi melhor, assim, né? Essas pessoas, né? Substitua uma palavra amor pela palavra assim, ó, estão mais próximos a mim, né? Fica melhor, né? Sim. Né? Aqueles que alcançaram esse equilíbrio entre determinadas qualidades estão mais próximos a mim. Você vai finalizar com o 20 aí? Pode ler aí o 20, Herbert. Eu vou trocar a palavra, tá? Que no meu tá amados, eu vou substituir. Beleza. Ele fala assim, porém, né? Os mais próximos a mim, né? Tirei o amado. São aqueles que praticam, qual indiquei, esta bendita e jamais falível união, né? Ó, com fervor e amor tal que não vejam nenhum outro ideal superior, né? Então, aqueles que estão mais próximos de Deus são essas pessoas que não veem outro ideal superior que não seja essa própria união com Ele, né? Então, esse é o objetivo principal da pessoa. Então, essas pessoas se tornam mais próximas, né? Acho que assim fica melhor, né, Bruno? E aí? Bacana. E a gente finaliza aqui então, né, Lute? Finalizou, né? Queria agradecer mais uma vez a todos, né? Desejando muita paz e muita luz e até a nossa próxima leitura, né? Muita paz. Muita paz, muita luz. Namastê. Gratidão.